Olá, escorpianos e escorpianas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma leitura. Previsão semanal, escorpião, do dia 17 ao dia 24 de agosto. Leitura coletiva, então pode acontecer de algumas mensagens não fazerem sentido para alguns de vocês, e aí eu peço que para quem ocorra isso, você veja o seu ascendente, o lunar ou a Vênus, tudo bem? Vou começar, escorpianos, com a energia da semana para vocês. Tem uma postagem para vocês de uma leitura bônus, que eu diria para vocês assistirem também, porque pode ajudar a entender um pouco mais sobre o que está acontecendo nessa semana também, ok? Escorpianos. Esta semana, vocês vão precisar usar o seu conhecimento ou a maturidade que vocês ganharam devido às experiências recorrentes, porque em possíveis decisões que vocês irão tomar, ou se vocês são pegos de surpresa em algum tipo de conflito ou alguma situação que está fora do contexto, é através dessas duas questões, maturidade e conhecimento, que você consegue administrar bem a situação, contanto que tudo saia bem no final. Essas questões, elas acabam acontecendo porque você lida com o ambiente ou lida com alguém que tem atitudes muito complexas. Então, você acaba não sabendo com qual situação você vai lidar ou com qual humor da pessoa você vai lidar. É muito importante prestar atenção nos pequenos detalhes. Não naquilo que está sendo destacado, não naquilo que está sendo enfatizado pelos outros, mas nos pequenos detalhes, que é lá que mora a verdade. Lá que mora a verdade de um relacionamento, lá que mora a verdade dos sentimentos, lá que mora a verdade do que uma empresa busca, ou até do que você precisa, prestar atenção para desenvolver uma melhor situação na sua vida. Vai haver situações que vão puxar vocês para fazerem mediação. Vai haver situações onde vocês serão envolvidos em comunicações, falatórios. Mas existe algo cultural. E isso é algo que vocês devem levar em consideração, eu diria. Você pode estar num outro país e a cultura daquele país é daquela forma. E você pode acabar sendo pega de surpresa em relação a algum tipo de comunicação ou mediação tratando com pessoas daquela localidade. Você pode estar lidando com a cultura. Não leve a cultura aqui só como um hábito, um costume de um local, mas também de uma pessoa. Então, se você às vezes está lidando ali com uma pessoa em questão, que ela vive repetindo o mesmo padrão, ela tem um comportamento um pouco esquisito na sua percepção, né? O que seria um comportamento esquisito? Sei lá, uma hora fala uma coisa e faz outra, uma hora te demonstra muitos sentimentos e logo em seguida tá frio. Então, os pequenos detalhes, são coisas que você observando ali, às vezes da família que essa pessoa veio, as raízes dessa pessoa, o que ela cultua, você já vai saber exatamente com quem você está lidando. Ok? Vamos com a energia complementar. Escorpianos. Acredite em vocês, escorpianos. Mas eu diria, busquem
não, não deixar muito evidente o que você está sentindo. Não que você tem que mascarar os seus sentimentos, eu nem aconselharia dessa forma, mascarar as coisas, porque no final de contas tudo sai errado. Mas não deixe em evidência. Não demonstre percepções ou sensações quando uma situação vem até vocês ou quando uma pessoa age de determinada forma. Quer um exemplo? Escorpião. Ciúmes. Às vezes você é uma pessoa extremamente ciumenta. Não que isso seja uma coisa legal, porque isso é destrutivo, tanto para quem sente quanto para quem sofre isso. Mas vamos dizer que você é uma pessoa que tem ciúmes. E todas as vezes que o seu parceiro ou parceira age de tal forma, você tem uma reação explosiva, ou você se irrita, ou você discute. E aí o seu parceiro e sua parceira recebem a informação de que toda vez que ele ou ela agir dessa forma, vai provocar algo em você. E isso vai fazer com que eles sintam que eles estão no controle. Ou, dependendo da pessoa que você esteja se relacionando, essa pessoa ela pode ter comportamentos diferentes ou complexos, porque você sempre tem essa reação. Então, o que seria ideal? Claro, você se cuidar nesse sentido, procurar se manter uma pessoa mais segura, mas não demonstrar esses tipos de reação, esses tipos de situação. Porque se você ficar agindo assim e a pessoa entender e isso virar um condicionamento, aquela pequena coisa que você precisa observar vai ficar distante e você não vai conseguir um melhor resultado aqui. Às vezes você vai precisar comunicar-se de forma diferente, ou mediar uma situação de maneira diferente. Talvez os ciúmes não foi um exemplo tão bom assim, mas é o que eu senti que eu deveria falar, tudo bem? Diante a isso, o que está sendo desafiador para os escorpianos essa semana? O que está sendo desafiador para vocês? Vieram muitas cartas, vou embaralhar novamente. Ok. Bom, não dá para discutir com a energia, né? Então vamos aceitar aqui o que eles estão trazendo. Um dos desafios é você se adaptar a um novo ciclo que está sendo proporcionado para você, escorpiano e escorpiana. É realmente não reclamar, mas se adaptar. Lembre-se da maturidade das experiências aqui. Outra coisa que está sendo desafiadora. Sua intuição, ela sempre foi muito coexistente na sua vida. E que isso, de alguma forma, sempre gerou para vocês a possibilidade de se precaver, de seguir um caminho mais seguro. Só que como essa energia está no desafio, fala que vocês podem estar enfrentando uma dificuldade para entender a sua intuição. Para entender de fato o que está sendo mostrado não, mas o que está sendo transmitido para vocês. Ok? Cura. Está sendo desafiador se curar. Por quê? Porque aquilo que você está se envenenando, vamos dizer assim, é o que mantém suas emoções em baixa, mas não curadas. Então, vamos utilizar outro exemplo. Você está comendo doce demais, em excesso.
O doce é uma coisa boa, mas que no seu organismo, em excesso, ele pode estar sendo um veneno. E aí você quer parar de comer doce porque você está se sentindo mal, isso pode estar prejudicando você. Só que aí aparecem situações na sua vida, discussões, preocupações que sempre querem te levar a novamente comer aqueles doces. E aí você não consegue se curar. Então está sendo desafiador para você deixar um vício, abandonar um comportamento, abandonar um padrão vicioso aqui, ou aquilo que vem te envenenando aos poucos. E é compreensível. Quem está principalmente abandonando algum vício, é totalmente compreensível que vem estados de nervosismo que vai fazer você a voltar para aquilo de novo. Mas você tem que saber aqui usar da sua maturidade, do seu conhecimento, conhecer para saber soltar, para saber se desligar disso. Vocês podem estar lidando com alguém de Áries, Leão ou Sagitário, que pode ser uma pessoa que está sendo desafiadora para você, porque é uma pessoa impulsiva, uma pessoa talvez impaciente, tem alguma coisa em relação a essa energia que está fazendo você querer manter uma certa distância de alguma forma. E decepções, escorpianos. Está sendo desafiador. O que eu posso dizer para vocês é assim. No ambiente, em como as coisas são, desde épocas e gerações, o mundo sempre foi mudo pelo que ele é. Nunca houve, de fato, uma melhora significativa, não digo em relação às coisas que estão mudando no externo, né? Porque temos algumas melhoras. A tecnologia usada da maneira certa é uma coisa boa, facilita algumas coisas. Mas eu digo assim, desde épocas e gerações anteriores até o momento presente, o mundo é mudo por aquilo que o ser humano ainda é. E ainda não teve a possibilidade ou não teve a consciência, né, de evoluir, de expandir. Então não se decepcione com as coisas do mundo, escorpião. É perder tempo, é perder energia focando nisso. Você vai adoecer querendo mudar o mundo. Faça pelos seus, faça por si, faça pelo seu propósito, mas lembre-se que é uma jornada que não é satisfatória. Vocês vão percebendo isso, muitos já perceberam. Se não houver uma mudança coletiva, o ser humano por si só ele não evolui por completo. Essa semana falo de muito trabalho. Não é só trabalhos no sentido laboral, mas é trabalhar em pequenas coisas, trabalhar em algo que você está começando a vir ali a se adaptar, a trabalhar numa nova oportunidade. Então, trabalhar naquilo e valorizar aquilo que você está obtendo aqui essa semana. Tratar as coisas aonde você está colocando sua energia, o seu tempo, com boas intenções e com positividade. E eis que sua intuição, ela surge extremamente aflorada. Escorpianos, essa semana, na hora que vocês estiverem trabalhando numa situação, pode estar trabalhando em algo na sua casa, você pode trabalhar de casa, você pode estar trabalhando numa maneira de resolver uma situação, você pode estar trabalhando num relacionamento com uma outra pessoa. É tudo aquilo que você para pôr seu tempo e sua dedicação, seu foco, para gerar uma construção. Eis que nesse momento surge uma intuição muito forte. Vocês meio que vão ser pegos por um certo incômodo, se é assim que eu posso chamar. Porque para outros é uma sensação de
alerta. Eu tô em alerta. E a intuição tá ali. Falando escorpiano, escorpiana, não tire o foco. Preste atenção nisso. Porque vocês estão se deparando com uma situação que pode envolver muito o caráter de alguém, a dignidade. É como se a sua intuição ela falasse assim, escorpião, foca no pequeno detalhe. Foca nesse pequeno detalhe. Não fica olhando o que essa pessoa está fazendo, como essa pessoa está falando e tudo que essa pessoa, tudo que todo mundo está prestando atenção. Não, esse não é o foco. Foca no pequeno detalhe. É lá que mora a verdade dessa pessoa, é lá que mora a verdade dessa empresa, é lá que mora a verdade do sentimento e assim por diante. Vocês podem estar lidando com peixes ou libra aqui. Ou exatamente na hora que você está trabalhando em alguma situação aqui, tem algum detalhe que você capta, você vai prestar atenção, você vai ver, não é uma coisa que vai passar despercebido. Só que você pode olhar, né, em que termo quero dizer, você vai ver alguém fazendo alguma coisa, ou falando alguma coisa, ou agindo de tal forma, você vai ver. Você vai observar. Só que para você, você pode achar que é normal, é da pessoa, ou é do lugar. Ele está dizendo que não. Tem coisa escondida ali. Tem alguma coisa que não está certa e isso envolve relações importantes aqui. Nove de espadas. Não gosto dessa energia. Porque você começa, escorpiano ou escorpiana, a entrar numa preocupação, você começa a ter uma certa crise. Você sabe que lá no fundo tem alguma coisa de errado, tem alguma coisa que não está batendo, mas você não vai conseguir provar isso para os demais e você não vai conseguir convencer as pessoas, porque é uma coisa muito particular sua, é uma coisa que você observou, é uma coisa que está vindo da sua intuição. Então, por mais que você venha a conversar isso com alguém, é como se as pessoas falassem, é coisa da sua cabeça, não está acontecendo isso, não vai acontecer isso. E a intuição tá lá falando alto. Essa questão, ela pode envolver sua autoestima. Essa questão, ela pode estar envolvendo algum sentimento fraterno ou um sentimento de amor. Vocês começam a semana com essa intuição, mas ali pro fim de semana você tá bem. Tem energia de leão também, você tá bem, escorpião. Você tá bem porque se você tá usando sua maturidade, seu conhecimento, você fica bem. Você segue em frente, você segue bem, não se afeta emocionalmente. Lembra da decepção? Isso acaba não ocorrendo com você. Só que de alguma forma você tem que usar isso. Se você não usar isso, é bem provável que você venha a cometer algum tipo de excesso, porque você fica nervoso ou nervosa,
Você fica numa energia assim, ah, isso é inadmissível, eu não posso aceitar isso, as coisas não podem continuar assim. E como eu falei, às vezes não tem pessoas acreditando em você, às vezes não tem pessoas levando em consideração o que você está dizendo. Você sabe. Vamos entender um pouco mais, vamos fazer uma complementação. Vamos lá. Vou complementar aqui a energia principal, que vem falando das comunicações, mediação. Veja só, vocês podem estar lidando com gêmeos, gêmeos em si representam a energia da comunicação, mas escorpianos, vejam bem, olha só. Não tá rolando aqui a sintonia. Seja lá aonde e com quem você tá trabalhando numa situação, não tá rolando uma sintonia. Então você já chega ali, ou você já começa a trabalhar em algo que você já começa a perceber indícios de que a coisa aqui não tá combinando, de que a coisa aqui não tá certa. Não há semelhança, afinidade aqui. Na mediação, na conversa, então você pode estar tentando fazer tudo sozinho, sozinha. Diz para vocês, com a energia complementar, não mascarar os sentimentos, mas não deixar eles evidentes. Eu dei até um exemplo lá dos ciúmes. Fala sobre imaturidade emocional aqui. Às vezes agir sobre as emoções. Então, por isso que diz o quê? Não haja escancaradamente, não deixa seu emocional vir e estragar com tudo. Seja paciente. Quando fala para usar a maturidade, é para você agir da maneira certa na situação. Tem algo em jogo aqui, por isso pede essa maturidade. Vou complementar agora a energia do mundo, que veio no desafio de vocês. Finalização e seguir em frente. Olha só. Podem estar, aqui eu tenho a própria energia de vocês, escorpião. Vocês podem estar lidando com a energia de touro. Mas no seu desafio está falando o quê? Você vai ter que se adaptar a algo novo. E o 9 de espadas, ele sai 2 vezes aqui. Você precisa finalizar com alguma questão que está na sua mente. Você tem que confiar, porque esse é um caminho que vai te levar a algum progresso. E você pode estar o quê? Evitando aqui. Energia da sacerdotisa no desafio. Tem algo relacionado a uma equipe, a um grupo de pessoas aqui. Tem algo que você não tá, assim, a sua intuição está falando algo sobre essas pessoas para você. Só que você realmente precisa olhar o pequeno detalhe aqui. Pode ser uma organização, pode ser um sistema. Energia da cura, 4 de espadas aqui, que vem para vocês como cura. Aqui fala sobre autoconfiança. Realmente deixar algum tipo de vício, deixar algum tipo de situação para você assumir o controle da sua própria vida. O vício, ou seja o que for essa substância, não pode controlar você, escorpiano ou escorpiana. Você que tem que ter essa força sobre o seu corpo, sobre a sua mente, sobre o seu coração aqui. A cura ela vai te levar para um estágio melhor. Aqui também pode falar sobre cura relacionada a alguma questão que envolve a figura materna ou que pode envolver uma gravidez, uma gestação aqui.
Complementar a energia do Cavaleiro de Paus. Vocês estão lidando com uma pessoa que não tem visão das coisas. Ou é uma pessoa inexperiente, ou uma pessoa que não teve oportunidades na vida, só que em vez da pessoa aproveitar o momento, ela usa isso para fazer algum tipo de drama. Aqui é uma pessoa que pode ter uma mente muito fechada também. Não entende das coisas de agora. Só que essa pessoa, ela não é muito legal, sabe? Uma coisa é você não ter, por exemplo, uma coisa é você não ter tido oportunidade de estudar, ou seus pais não terem tido oportunidade de estudar. Outra coisa é, sei lá, uma pessoa ter vivido em condições precárias anteriormente. Outra coisa é a pessoa ter vivido isso e ser uma pessoa maldosa com uma outra pessoa que está tentando ajudar. Então vocês estão lidando com uma pessoa aqui que pode ser bastante preconceituosa. Energia do 3 de espadas. É o que estão tentando ferir. É o que estão tentando ferir. Estão tentando ferir ou atrapalhar o seu trabalho aqui. O que eu quero dizer assim, você está trabalhando em algo agora e quem sabe disso, ou quem está vivenciando com você isso, ou quem está prestando atenção nisso, está tentando barrar isso de alguma forma. E não é inconscientemente, sabe? É proposital. Que é pior, né? É proposital. Realmente aqui eu vejo nitidamente uma leitura onde eu vejo pessoas tramando e comunicando coisas para atrapalhar esse progresso de vocês. Energia do 8 de ouros. No que os escorpianos estão trabalhando no momento? Se isso for uma empresa, vocês podem estar trabalhando um projeto juntos. Mas eu realmente sinto que vocês não estão fazendo isso sozinhos aqui. Tem alguma coisa em torno. E eu não diria que é só... É interessante a energia que eu estou captando, escorpianos, porque se isso aqui for alguma coisa espiritual, você e os seus guias, vocês têm boa energia, vocês trabalham em conjunto para o bem do seu semelhante ou para alguma causa mais importante. Só que existe uma oposição aqui. Isso aqui pode ser outras pessoas de outras religiões ou próprias energias, ou as próprias energias obsessoras. Então a sua intuição ela pode estar dizendo, não, escorpião, não é os seus guias aqui que está falando. Não, não é isso. Se está pedindo para você fazer isso, não é os seus guias. Saiba como são os seus guias e o que eles permitiriam ou como eles agiriam. Por isso o conhecimento precisa ser utilizado. Se for no trabalho, você pode estar trabalhando ali com algumas pessoas, mas existe uma equipe contra de vocês ou trabalhando contra vocês. Às vezes você está trabalhando ali com a sua família e a família da outra pessoa está contra. Poxa. Energia da sacerdotisa novamente. O que essa intuição está querendo dizer para os escorpianos? Olha que interessante, eu tenho o As de Copas novamente, só que aqui ele vem invertido. Tenho 2 vezes o Sol, 2 vezes o 9 de Espadas, 2 vezes a Lua. A intuição ela está falando realmente para você se manter confiante. Isso vai te trazer uma oportunidade de ficar bem, sabe? Emocionalmente. Tem algum... Você pode estar sendo
premiado, premiada, você pode estar sendo acolhido ou acolhida de tal forma que alguém te dê uma chance, te dê uma oportunidade melhor do que você está trabalhando agora. É algo seu aqui. E você tem isso porque, não porque chegou o seu momento, mas você trabalhou, você agiu, se comportou de formas que isso viesse até você, Escorpião. É como se vocês tivessem, assim, isso aqui vocês não tinham no passado, tudo bem? Só que agora você tem algo e isso está te trazendo uma certa estabilidade aqui. Para outros, a sacerdotisa ela pode estar dizendo alguém do seu passado, Touro, Capricórnio, Virgem, uma figura masculina, pode estar tentando trabalhar contra você. Ou pode vir alguma coisa em relação a essa energia que você vai precisar agir com maturidade, se tratando dele ou dela aqui. Mas eu realmente sinto que é mais uma energia masculina, eu não vejo que seja energia feminina. Energia da justiça invertido. Tem alguma injustiça, energia da justiça. Tem alguma coisa que não é vitorioso aqui. Não vai sair ganhando, é o que está vindo na minha intuição. Não vai sair ganhando. Para outros pode ser que alguém ganhou as coisas sob uma injustiça. Alguém agiu de forma injusta e ainda ganhou alguma coisa aqui. Energia do Ás de Copas. 9 de Copas, mais uma vez. Carta da Torre. Escorpianos, alguém está querendo ver você sofrer. Aqui eu realmente sinto que é uma energia que parece que eu quero que essa pessoa sofra, eu quero ver essa pessoa chorando, eu quero ver essa pessoa reclamando. Não quero ver essa pessoa bem, não quero ver essa pessoa curada, não quero ver essa pessoa bem fisicamente, bem mentalmente. Energia do 9 de espadas. Nossa, pulou aqui. Vou pegar para vocês. 10 de ouros. Parece que se há uma evolução da sua parte, isso está incomodando um grupo de pessoas ou familiares de alguém aqui. Ou pessoas que são assim, existe inimizade entre vocês. Essas pessoas esperam que você não se dê bem de alguma maneira. Energia do 9 de Copas. Temperança. Equilíbrio. Bem-estar. Conciliando as coisas. Então eu sinto que nessa semana, no início dessa semana, escorpianos, carta do Sol, Cavaleiro de Copas, Câncer, Peixes ou Escorpião, a energia de vocês, bons sentimentos. Escorpianos, eu sinto que nessa semana para vocês, você vai começar trabalhando em alguma situação, você pode estar sendo indicado ou indicada para isso, você pode estar com a sua família que você convive, fazendo algo, mudando alguma coisa. Isso é uma coisa mais íntima sua, uma coisa importante que você quer trabalhar na situação. Ou trabalhar um relacionamento com alguém, ou você está trabalhando algo espiritualmente, as pessoas estão percebendo que houve uma mudança em você, no dialeto, na maneira de se expressar, ou que você é uma pessoa mais evoluída, ou seja o que for. Tem aqui uma coisa que está dando certo, só que existe um grupo contra e a sua intuição está te mostrando algo. Só que quando fala nos pequenos detalhes, significa o quê? Que esse grupo, essas pessoas, elas não estão ali falando, escorpianos, eu não quero que vocês vençam. Mas elas estão tendo pequenas atitudes ou gestos, expressões que demonstram isso.
ok? Leitura longa, mas vale a pena. Obrigado, escorpianos. Se cuidem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.